A gente tem também aí para esse ano muitas mudanças de hábitos, de leis, mudanças das regras estabelecidas por conta até desses aspectos de Saturno, algumas quadraturas que a gente terá ao longo desse período. Então, a gente pode esperar isso aí ainda de forma muito forte, com essa tônica de quebras mesmo, tá? Outra questão que isso a gente já viu muito forte em 2020 e isso ainda se estende para 2021, que é a luta pela igualdade, por justiça, e que hoje, na verdade, é falado como o quê? A luta das minorias, luta pelas minorias, e isso vai ser muito questionado esse ano também. Por quê? Se você for pensar minorias, o que as pessoas colocam como minorias, isso já tá errado, porque não é minoria. Então, se você colocar a luta pelas mulheres, negros, todas essas questões que a gente hoje escuta como a luta pelas minorias, as pessoas se referem a isso como minorias. Isso vai ser muito questionado esse ano. Essas lutas elas vão ficar cada vez mais fortes, é uma continuidade aí de 2020. Continua muito, muito forte, porém existirá esse questionamento, porque não são minorias, né? Não são minorias. Então, elas devem ser tratadas de forma mais justa e não dessa forma como, não só a luta em si, mas essa coisa de colocar como se fosse, então, é a minoria. Não é a minoria, ao contrário. Então, isso a gente vai ver, assim, até com os ânimos muito exaltados em 2021 com relação a essas lutas e a questionamentos. Aquário, gente, tem muito isso, né? Essa questão de olhar o outro e de olhar para o outro de uma forma mais macro, essa visão mais ampla mesmo, não do mundo, somente do mundo em si, economia, etc. Não, das pessoas. E aí isso fica realmente muito forte. Todos os ciclos que a gente analisa pela astrologia, eles não têm um momento em que aquilo acaba e começa um outro. É mais ou menos como a gente vê o dia virando a noite virando o dia. Não existe um momento, igual quando a gente apaga a luz e acende a luz. Não existe um momento assim que é noite virou dia. Não, aquilo vai, né? Tem uma coisa que vai se fundindo ali. Então, os ciclos da astrologia a gente também analisa dessa forma. Não existe aquele momento acabou aqui e agora vai começar um outro ciclo. Não, é uma transição sempre. Por isso que muitos astrólogos vieram durante 2020, principalmente final de 2020, muitos astrólogos vieram batendo nessa tecla Gente, não adianta vocês quererem que 2020 acabe. Não vai adiantar nada. Se a gente não muda a nossa consciência, se a gente não faz os movimentos necessários, não adianta 2020 acabar. Porque não é uma chave que a gente está desligando para ligar 2021 como, assim, agora vai estar tudo lindo. Não. A gente tá vivendo esse processo todo intensamente. Tudo isso que tá 2021 aí, que tá forte, são processos que estão vindo de 2020, de 2019, tem várias coisas aqui, desses planetas que passam mais anos em um signo, a gente tá trabalhando energias, há muito tempo. Então, é um ciclo que ele vem acontecendo, vai complementando o outro, as coisas... existe mais essa fusão mesmo, não... pronto, acabou 2020, acabou todo esse acontecimento ali, e 2021 a gente vai viver outras coisas. Não, a gente tá vivendo a continuidade, a gente tá vivendo as consequências. Agora, consequência, ela pode ser ruim ou boa, depende do que a gente fez, do que aconteceu. Então... várias tendências aí que a gente viu muito forte em 2020, e algumas coisas pode até ter nos incomodado, e assim, essas coisas não vão desaparecer agora em 2021. Tem esse ar de colocar os pingos nos is também, a gente vai perceber isso muito forte aí nesse ano Aquele sentimento, assim, de 2020 foi um sentimento de, nossa, que ano bagunçado, né? De, sei lá, não tô entendendo nada, tá tudo fora do lugar. E 2021 já tem, sim, essa tônica a gente já vai estar entendendo um pouco mais essa bagunça da nossa vida, do mundo, sei lá. E a gente
vai tentar colocar mais as coisas no lugar, tentar colocar os pingos nos is, né? Isso também fica bem forte, tá? Coisas também que a gente vai ver muito, e aí a continuidade de 2020, novas tendências, né? E com relação aos modelos, assim, novas tendências de diversas áreas, econômicas, sociológicas, psicológicas, etc. Só que essas novas tendências, elas virão para quê? Para desafiar os modelos atuais. Porque Aquário, ele questiona tudo e todos. Aquário quer inovar, quer se diferenciar. Então, essas novas tendências que a gente já viu aí surgir em 2020, continua muito forte para 2021, elas virão para desafiar os modelos atuais. E aí é aquele momento de você aceita, surfa a onda, se adapta e se beneficia, ou você resiste e vai sofrer, porque essa resistência de coisas que a gente não tem como mais mudar, isso só faz a gente sofrer, só faz a gente não aproveitar. Então, isso é uma escolha. A gente tem que ter essa consciência de que todos esses movimentos a gente pode escolher ser diferente. E aí, como que... E assim, essas questões, gente, também fazem com que a gente entenda que a gente não tem tanto controle assim, mas que também não quer dizer que a nossa vida tá à deriva aí, é um barco aí, né, um balão no vento, né, assim também. A gente não tem tanto controle, mas a gente também não tá solto aí no rolê da vida. Então, a gente precisa ter consciência. Todos os processos da nossa vida, eles precisam ser conscientes. Isso, com certeza, faz toda a diferença, tá? É um ano aí que a gente vai perceber que as redes de cooperação, elas ficarão cada vez mais disseminadas, né? E com isso é necessário ter extremo discernimento com as coisas, ter maturidade ao dar novas ideias, tá? De você entender o que você está disseminando aí de conhecimento, o que você está absorvendo, o que você está disseminando, tá? Alguns setores produtivos ficarão mais em evidência em 2021, né? Então, setores de distribuição, de tudo, todos os tipos de setores de distribuição ficarão bem em evidência em 2021. Setores de ordem intelectual que promovem, né, a busca pelo conhecimento, clubes de todos os tipos, associações em geral, são setores produtivos fora o setor tecnológico, que vai ter, assim, salto. O setor tecnológico a gente sabe que é um mercado aí bilionário e ele teve um salto em 2020 e isso vai continuar mais ainda nessa toada aí de boom desse crescimento, tá? Nós viveremos esse ano um ano do saber, uma ênfase para pessoas que distribuem o saber. E existirá também esse questionamento nosso, se a gente está transbordando nossos talentos para o mundo, se a gente está realmente colocando aquilo que a gente sabe, o nosso valor no mundo. A gente faz o quê? A gente só absorve conhecimento e guarda pra gente? Ou a gente faz essa roda da abundância girar, né, no mundo? E você não precisa ser um professor, você não precisa ser, sei lá, um youtuber, sabe? Às vezes quando a gente fala assim, às vezes a pessoa pensa, eu não quero ensinar, eu não quero gravar um vídeo pro YouTube, mas não é essa a questão. A gente pode transbordar os nossos talentos e o nosso conhecimento de diversas formas, dentro da nossa casa, por exemplo. Então, imagina que se todo mundo distribuir o conhecimento um pouquinho ali, que sabe, para as pessoas que têm ao redor, isso de forma macro fica incrível. E aí, esse ano, a gente vai perceber muito isso, né? Como se a gente estivesse vivendo um ano do saber. E essa ênfase para as pessoas que distribuem saber, elas ficarão também em destaque, tá? Existirá aí um grande esforço para que a gente consiga sair da ignorância em todos os aspectos, sabe? Transmitir conhecimento, a mente estará muito valorizada, é um ano mais mental, sabe? Um ano mais racional aí. E aí essa busca por mais conhecimento, de mais entendimento, porque assim, esse esforço que a gente vai sentir,
essa vontade, sabe? Esse impulso para se esforçar para sair da ignorância, fica muito evidente por conta, assim, principalmente do que aconteceu em 2020. A gente se sentiu muito enganado com muitas coisas. A gente percebeu também que a gente, até da nossa própria vida, a gente não sabia tanto assim, como a gente imaginava. E aí, em 2021, a gente vai se sentir com vários aspectos aí, a gente vai sentir demais esse impulso do eu não quero mais ficar na ignorância em vários aspectos. Então, é uma busca muito grande por isso, tá? Outra coisa, os processos filosóficos, eles serão muito mais facilmente disseminados, né? Até de uma forma mais leve, porque eu vejo que, assim, eu amo filosofia, né? Minha formação acadêmica é em história nossa, desde a época da faculdade eu amo demais, assim, filosofia. Eu acho que incrível, a filosofia explica praticamente tudo. Mas a filosofia hoje, ela tem um ar, assim, eu vejo as pessoas acham meio uma coisa meio pesada, meio inacessível, coisa difícil. E a gente vai perceber que esses processos mais filosóficos, esse ano, eles ficarão mais acessíveis, sabe? De uma forma mais leve, que as pessoas consigam entrar em contato com isso, entender, porque a filosofia nos coloca em contato com os porquês, né? A origem das coisas, processos mais profundos mesmo, porque a filosofia, ela se aprofunda em tudo, ela questiona. E aí, a gente vai perceber esse ano esses processos aí filosóficos, assuntos mais profundos, eles aparecendo de forma mais acessível para a população. Então, você não vai precisar necessariamente ficar lendo livros difíceis e ter uma aula, e não, assim, isso vai ficar mais fácil, como se, por exemplo, alguém pegasse aquele conhecimento de um livro muito difícil e traduzisse aquilo, fizesse uma síntese daquilo e colocasse aquilo no mundo de uma forma muito mais fácil. A gente vai ver isso bem crescente aí nesse ano, com essa questão do saber. Então, assim, é um período bem promissor para assuntos de disseminação de conhecimento, num geral, tá? Então, a gente vai perceber mais acesso ainda, né, ao conhecimento em todas as áreas. E isso, por que todas as áreas? Porque você precisa ser um professor, você pode trabalhar numa empresa e ser um gerente, ser um assistente e você ali dentro ter acesso a mais conhecimento de uma forma mais realmente fácil, de maior entendimento, como você também pode ser a pessoa, a ponte, entendeu? Que vai disseminar esse conhecimento em todas as áreas, tá? Realmente essa busca por... Eu quero saber, eu quero entender, tá? Isso vai ficar mais forte, né? Essa busca aí por saber, disseminação de conhecimento. A gente já começou o ano com isso bem forte, mas o período que a gente vai sentir um boom com relação a esses aspectos é entre 13 de maio e 28 de julho, com a entrada de Júpiter em Peixes. Então, lembra que Júpiter expande. E Júpiter em Peixes, ele vai trazer isso, sabe? Essa vontade de estudos filosóficos, estudos mais profundos, o despertar do interesse das pessoas por assuntos metafísicos também, coisas mais profundas, místicas, o oculto também. E estudar o oculto é uma coisa muito interessante, porque... quanta coisa que acontece que a gente não sabe o que tem por trás, porque o oculto é isso, é o que a gente não vê. Então, essa curiosidade das pessoas vai ficar muito maior de entender o que tem por trás, né? É um período que potencializa muito isso, potencializa você buscar por arte, se envolver com alguma arte, com música. É um período também de potencial para assuntos de transportes marítimos, a vida acadêmica no geral, busca por conhecimento de outros países, busca de conhecimento por pessoas de outros países, a gente pode sentir muito isso também. Em 11 de fevereiro, a gente vai ter aquela importante conjunção de planetas em Aquário que eu comentei.
E será esse aí, então, um dos meses mais intensos do ano, tá? Eu realmente não indico aí, principalmente nesse primeiro trimestre aí, né? Janeiro, fevereiro, março, não ter tomadas de grandes decisões. Não é um bom período, não é um período muito favorável para você, né, tomar decisões muito importantes. É claro, gente, que eu sei, assim, a nossa vida não para, a vida de ninguém para. Mas tem coisas que, assim, se puder, deixar para outro período, é um período para tomar grandes decisões. E se for algo inadiável, que você fala, não, é alguma coisa de muito impacto na sua vida, algo inadiável, que você faça com muita atenção, com muita certeza, se respaldando realmente, porque é essa questão, a vida não pode parar. Eu sei que tem coisas que, né, vão aparecer e que são importantes, serão decisivas, e que às vezes você não consegue adiar, mas tenha bastante atenção, tá bom? Porque assim, tudo que vai acontecer aí com com todos esses posicionamentos aí em fevereiro, marcarão, né, determinarão os rumos aí de toda uma década, principalmente. Então, é um mês bem intenso, tá? Marque em fevereiro como um mês pra, tipo, nossa, atenção, respira fundo. É um mês que vai ser como se a gente pegasse, assim, quase que uns 5 meses e colocasse em um, vai ser mais ou menos o mês de fevereiro, tá? Então, assim, outra coisa também que eu percebi pelos aspectos aí, e comparando com esses mesmos aspectos em outros anos, a gente vai viver um ano de muita intolerância e muita intransigência, resistência, sabe? Porque a gente vai sentir o choque muito grande entre o velho e o novo. E por que isso? A gente tá saindo de um ano em que o que foi chocado, né? O velho. A gente veio acompanhando o quanto que 2020 a gente entrou em contato com o que era velho, totalmente obsoleto, coisas assim que já estão passando na hora de mudar, de atualizar, e teve esse choque desse velho com o novo. E a gente sentiu bem forte essa tensão. E esse ano, lembra que são ciclos que vão se complementando, a gente vem trabalhando. 2021, a gente ainda vai sentir muito isso, essa muita intolerância, sabe, das pessoas, dos sistemas, com relação a isso, esse choque do que é o velho, né? O velho resistindo para o que o novo tá querendo trazer. Essa resistência mesmo de o novo chegou, então, e o velho não quer aceitar. Então, esse choque do velho e o novo a gente vai sentir bastante esse ano. E o que a gente precisa fazer? Tentar surfar a onda da melhor forma pra gente. A gente aceitar que as mudanças estão acontecendo. A gente, querendo ou não, elas estão acontecendo. Isso não quer dizer que a gente está sendo permissivo, isso não quer dizer que a gente agora aceita absolutamente tudo que acontece calado e quieto. Não é isso, de jeito nenhum. Nem a energia de Aquário, que Aquário questiona. Ele não engole qualquer coisa, ele só faz as coisas que ele vê sentido. Quem é aquariano sabe. Mas é você entender as coisas que, assim, não tem volta, né? E aí a gente parar de resistir. Mas a gente ainda vai ver muito essa resistência, tá? No quesito de avanços aí, que a gente vai ver mais forte esse ano, são os avanços científicos e tecnológicos. São 2 setores aí de muitos avanços mesmo, de a gente ver grandes saltos de desenvolvimento nesses 2 setores, né? Científico e tecnológico. A gente sabe que o setor econômico foi muito abalado e, infelizmente, ainda continuará esse ano, esse setor, né? O setor político, econômico aí, tentando, né? A parte da saúde também, tentando, né, se erguer, digamos assim, mas ainda com bastante dificuldade, tá? Em 2021, nós, assim, não estaremos livres de conflitos, né, e nem de dificuldades, mas
esses pontos, né, de conflito, de dificuldade, de tensão, eles serão pontos mais focais, entendeu? E não com essa linearidade que a gente sentiu viver em 2020. Acaba que isso é até um respiro, entendeu? Porque 2020, nesse sentido, acabou sendo uma linearidade, no sentido de tensão, tá? Linear no sentido de tensão que eu falo. Então, quando você analisa 2020, a gente passou 2020 inteiro numa tensão, uma coisa só. 2021, a gente não estará livre de ter conflitos, dificuldades, tensões. Porém, esses conflitos a gente vai sentir mais focais, entendeu? Vai ter, assim, alguns momentos de 2021 que a gente vai sentir alguma tensão. E não essa coisa do ano inteiro tenso, o ano inteiro naquela linearidade de conflito, de dificuldade. Então, acaba sendo um respiro, né, gente? Não, porque foi um ano pesado, a gente sabe disso, que foi um ano que parece que a página não virava, né? Que, nossa, esse assunto, tinha momentos que a gente pegava até um bode já, né? De tanto falar de pandemia e vacina e, nossa... Tamo junto nisso aí, viu, gente? Porque, né, pra mim também foram muitos processos, muitas questões, levei muitos tapas na cara também do universo, paguei língua demais. Eu acho que eu nunca paguei tanta língua na minha vida como eu paguei em 2020. Como 2020 me mostrou que, em alguns aspectos, eu tô no caminho certo, que eu tô me trabalhando e eu tô ótima. Porém, 2020 me mostrou que outros aspectos que eu achei que eu estava muito bem, eu não estou, né? E eu precisei olhar para essas questões. Então, mexeu nas feridas, sabe? Naquela coisa ali que dói. Então, todos nós sentimos isso em algumas áreas da vida, né? Alguma coisa mais forte. Então, 2021, a gente ainda vai sentir curando muito essas feridas, entendeu? Colocando as coisas no lugar. Deixa eu pegar essa bagunça aqui interna e organizar, né? Os conflitos em 2021, eles acabam, né? Que assim, serão mais focais, né? Não vai ser essa coisa do ano inteiro, uma tônica só. E em 2021 a gente vai perceber conflitos em que... tanto de grandes massas aí, eu digo, mas conflitos internos também, tá? Nível Brasil, nível interno, no nível mundial, os conflitos, eles acabarão sendo mais, assim, focados em questionar, entendeu? Questionar o quê? Poderes econômicos, políticos, a gente vai ver muitos conflitos urbanos aí, nível mundial com relação a isso aí, tá? E essa velocidade aí nos avanços tecnológicos, a gente vai perceber que vai corroborar para a gente até entender mais esses sistemas e com isso questionar. A gente vê hoje, né, que a internet, do jeito que ela está, a gente já vê como acontece, né? Acontece uma coisa no Japão agora, a gente já tá aqui sabendo e com riqueza de detalhes. Isso vai ficar mais forte ainda em 2021. E aí a gente vai ver, inclusive, muitos conflitos urbanos, revoltas de pessoas nas ruas mesmo, mas um aumento significativo de conflitos e essas questões na internet mesmo. Revoltas na internet, porque o alcance de quando as pessoas fazem alguma coisa assim na internet é muito maior. Isso vai ficar bem evidente aí. Na questão até voltando um pouquinho sobre o ano do saber aí, desse conhecimento, a gente vai ver que o estudo virtual aí, o trabalho virtual tendo mais um boom, né, esse ano, sendo, né, no caso aqui, concretizado essa forma de trabalho e estudo. Lembra que 2020 foi o boom do quem não aceitava esse tipo de trabalho teve que aceitar, teve que se reorganizar, teve que se adaptar. Estudo também. Esse ano a gente vai perceber mais um boom disso, só que aí esse boom já não é olha, tem que ser assim, se vira. Não, vai ser mais no sentido de concretizar, materializar, organizar essa forma de trabalho e de estudo. Então, as coisas vão acontecer, só que de forma mais organizada. Então,
esse ano as empresas, escolas, muitas pessoas. Vocês vão perceber muito nesse ano, em vários aspectos, um tom muito parece até conformar, sabe? De tipo, conforma, é isso. Por exemplo, das empresas. O home office, que era tão discutido há quantos anos, e empresas grandes resistindo bravamente isso. E esse ano já fica o quê? Esse tom, sabe? Não tem jeito, né? Isso aí chegou para ficar, com pandemia ou sem pandemia, isso chegou e vai ficar ainda por um bom tempo. Então, é necessário que você se mexa mesmo para se organizar. E a gente já viu isso muito forte em 2020 com as empresas tendo que se virar e se adaptar, mas esse ano é o ano para organizar e colocar. Então é como se a gente sentisse isso, sabe? Conformar, porque, né? Quem odiava estudar virtualmente vai ter que se conformar, porque a gente ainda vai viver essa realidade por um tempinho. Então, depois que você se conforma, você acha formas de você trabalhar melhor essas questões, né? Vai existir um grande questionamento aí com relação ao que estamos nos tornando como pessoas, né? Com tanta tecnologia, com tanto avanço, é um momento muito importante, né? Pra gente entender tudo que está em nós. Porque, assim, nós, gente, não somos marionetes de tecnologia. Precisamos ter esse controle, precisamos ter esse equilíbrio. Então, esse ano a gente vai perceber muito esses questionamentos. O que você está se tornando com tanta tecnologia? Eu vejo que tem essa discussão mesmo estamos nos tornando pessoas frias com tanta tecnologia, porque tudo é no celular, porque é tudo no computador. É vídeo, é só o WhatsApp e tal. Esse questionamento vai ficar muito forte, tá? Mas é um questionamento muito voltado para você ter autorresponsabilidade. A culpa não é da tecnologia se você, quando está com seu filho, você só fica no celular e não dá atenção para ele. Isso não é culpa da tecnologia. Cadê a sua autorresponsabilidade nisso? A culpa não é da tecnologia quando você está numa reunião de família e você não sai do celular e você não olha para sua avó, o que ela está querendo falar, quando você não olha no olho dos seus tios, você não olha no olho dos seus amigos. Isso não é culpa da tecnologia. Quem tem o controle ali é você. Então, vocês vão perceber muito essa tônica, muito esse questionamento, puxando a gente para a autorresponsabilidade. O que a gente está se tornando com tanta tecnologia? Porque, assim, é um ano que vai ter muito avanço. Gente, assim, é absurdo o avanço tecnológico que a gente vai ter em 2021. De coisas, assim, sabe, parecendo a gente dentro daquelas séries. Gente, esqueci o nome daquela série. Black Mirror. Parece que a gente tá dentro dessas séries, assim, futuristas. A gente vai ter muitos avanços. Então, a gente vai começar a perceber esses debates de o ser humano tá se tornando o quê com tudo isso? Só que a gente precisa focar o olhar para a nossa autorresponsabilidade, né? Se você tá dentro de casa e não conversa com os seus pais, porque você tá sempre no computador, a culpa não é do computador. A responsabilidade é sua, que tem que colocar um equilíbrio. E da mesma forma que tem gente que realmente se afastou de muitas pessoas e vive um mundo só virtual, tem muita gente que aproximou, né? Então, assim, a gente precisa entender qual é o equilíbrio disso. Quando a pandemia começou, eu e meu irmão, a gente estava morando na Escócia e eu agradecia todos os dias a tecnologia, porque a gente só tinha um ao outro lá na Escócia, de família, e a gente já tinha feito algumas amizades, mas é claro que não, né, era muito começo, a gente não era as amizades que a gente tem aqui no Brasil. E a gente agradecia a tecnologia todos os dias, porque eu conseguia falar com meu pai por vídeo todos os dias, eu conseguia falar com ele, ver como é que ele tava, falava com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, será que a tecnologia nos afasta? Depende. Como que você tá lidando com essa tecnologia, né? E então, assim, a gente precisa se questionar mais, e isso vai ficar bem forte aí para esse ano, porque a gente vai começar a perceber uns avanços
E aí, se você não tem essa autorresponsabilidade, você entra nessa onda e realmente se afasta do mundo real, das pessoas, do contato. A gente viu esse questionamento em 2020 com relação ao contato físico, porque as pessoas falarem, as pessoas não estão abraçando mais, não estão se beijando mais, e isso pode ficar... O que vai ser muito questionado em 2021? O que já era seu? Porque assim, gente, o que aconteceu em 2020 despertou o que tinha em nós. A pandemia não criou nada em nós, despertou o que já tinha. Então, se você era uma pessoa muito reativa, na pandemia, quando tudo aconteceu, você ficou mais, aquilo apareceu. Se você já era uma pessoa que lidava um pouco mais, de uma forma mais tranquila na sua vida, na pandemia apareceu, foi isso. Então, não existe essa coisa. Vários posicionamentos vão puxar a gente para essa realidade de, peraí, cadê a sua autorresponsabilidade nisso? A gente tem que parar de ficar delegando a responsabilidade para a tecnologia, para os astros, para os outros, o governo, sei lá o quê. Não, é a gente. Quer dizer que a gente não é afetado? Não quer dizer que a gente não é afetado. É claro que a gente é afetado. Porque se eu estou agindo de uma forma, mas ao meu redor tem 50 pessoas agindo diferente, é claro que eu sou afetada de alguma forma. Mas aquilo não é o 100% da minha vida. Então, a gente vai sentir esses questionamentos bem fortes aí. Em 2021, tá? Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que muito mais gente nova vai começar a participar da política. Então, participar de todo esse novo cenário, sabe? A gente vai ver muita participação de pessoas não famosas, pessoas mais do dia a dia, pessoas mais do dia a dia comum, como nós, assim, tendo grande destaque, pessoas comuns ganhando visibilidade pública por conta de algum feito, de alguma ação, né? Esse envolvimento de jovens líderes políticos em assuntos de meio ambiente, sustentabilidade, pessoas comuns exercendo papéis muito importantes, tá? E aí vem essa tônica, né? De discussões muito acirradas sobre as desigualdades, né? As discussões sobre o que pode ser feito com relação a isso, de tudo que pode ser feito imediatamente, olhando para as coisas do futuro, ok? Porém, já se movimentando agora. Porque a Aquário, às vezes, se prende muito no futuro. E aí gera até uma ansiedade, porque ele tá sempre pensando no futuro, pensando no futuro, o que pode ser melhor para o futuro. Então, a gente vai sentir essas discussões com relação a isso, que vai nos cobrar que a gente se movimente já agora, com relação às desigualdades, porque isso vai ser uma tônica, mas assim, para nossa vida. Aí, o que a gente tá olhando para o futuro, mas não tá se movimentando agora. Não adianta a gente ficar só olhando no futuro sem se movimentar, esse futuro nunca vai chegar, né? Não o futuro que a gente está planejando, a gente precisa fazer esses nossos movimentos, né? Então, esse período do primeiro trimestre do ano, do primeiro trimestre, ele será muito forte para a gente retomar as nossas perspectivas, tá? Então, a gente, assim, é muito importante que a gente tome cuidado com as nossas ações nesse primeiro trimestre, a gente focar um pouco mais pra gente retomar as nossas perspectivas, tá? Então, muito cuidado também com necessidades de fuga da realidade, porque janeiro, aí, fevereiro, março, muito intenso, a gente pode, às vezes, sentir aquela coisa de, nossa, não tô conseguindo lidar com tudo que tá acontecendo, e a gente fazer o quê? Tentar fugir dessa realidade. Então, cuidado com essas necessidades, cuidado. Se dê o tempo que você achar que você precisa, mas assim, cuidado com essa fuga, tá? A gente pode sentir isso muito forte no primeiro trimestre, porque a gente vai querer retomar as nossas perspectivas e vai ser uma tônica bem grande desses 3 primeiros meses. Mas, cuidado, tá? Janeiro e fevereiro, principalmente, cuidado triplicado com confrontos, né? Diversos. Confrontos entre pessoas que têm ideologias diferentes de você. Cuidado, porque os ânimos estarão, assim, exaltadíssimos. Então, a gente sabe que sempre que mexe com essas coisas de ideologias diferentes, as pessoas ficam muito exaltadas, né? Então, a gente vai sentir essas, assim, possibilidades de crises, né? Alterações nos sistemas de pagamentos existentes, muitas intermitências, sabe? Ao longo do ano, de todos esses sistemas que
apareceram aí novos em a gente sabe que muitos desses sistemas foram criados na urgência. Então, esse ano a gente vai sentir aí muita crise em alguns sistemas, mudando, aparecendo novos, muitas intermitências com relação a isso, tá? A segurança mesmo, alguns sistemas ficando mais evidentes, porque é como se... Bom, 2020 foi feito na urgência ali e agora tá corrigindo o que precisa ser corrigido, melhorando, fazendo essas melhorias, tá? Com a entrada de alguns posicionamentos em peixes, a gente vai começar a ver alguns problemas também de poluição marítima, coisas vindo à tona, sabe? Discussões internacionais sobre o uso dessa coisa marítima, sobre o uso da água, discussões desse tipo sendo retomadas, né? A gente pode ter, inclusive, até crises hídricas aí com esses posicionamentos, é bem comum. No Brasil, infelizmente, né, ainda passaremos por momentos em que ficarão, assim, bem evidentes as consequências da nossa falta de cuidado e da nossa falta de estrutura com relação à pandemia, né? Recessão aí em algumas áreas, crises do sistema de saúde. Infelizmente, a gente ainda vai viver isso no Brasil, esse ano de 2021, mas muitas discussões serão retomadas, né? A gente vai ter a retomada das discussões de distribuição de energia, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, a gente vai ver isso bem forte ao longo de todos os meses, várias reviravoltas nos assuntos das companhias aéreas. A gente sabe que foi um dos setores aí mais prejudicados, porque por conta aí dos lockdown, então, mas esse é um setor riquíssimo e que ele precisa ser recuperado. E aí a gente vai começar a ver muitas mudanças mesmo, mas reviravoltas com relação ao assunto das companhias aéreas. Muita intermitência. Principalmente o primeiro semestre aí, não é o momento de fazer esses planos, sabe, para viagens grandes. A gente tá vendo que tá mudando tudo o tempo inteiro. O Brasil fechando fronteira, não fechando fronteira, mas colocando empecilhos aí para a entrada, por exemplo, de pessoas do Reino Unido. A gente vê lá no Reino Unido quantos bloqueios dentro do próprio Reino Unido, entre eles lá, muitos bloqueios entre eles. Então, eu vejo mesmo com as pessoas que eu converso, né, com os amigos que a gente fez na Escócia, dentro da própria Escócia, que é um país minúsculo, assim, muitas regras, às vezes bairros, regiões diferentes têm regras diferentes, muda o tempo todo, em questão de viagens. Então, assim, a gente vai ver isso muito ainda em 2021, então não é um ano para você fazer, nossa, grandiosíssimos planos para viagens internacionais e etc. Eu sinto que, assim, a gente fazer, sei lá, planos de 3 em 3 meses seria um pouco mais adequado aí. E olha lá, hein? Dependendo do que for, 3 meses não é muito tempo para 2021, tá? Porque a gente vai sentir, assim, muitas mudanças, grandes movimentações financeiras. Essas movimentações financeiras, inclusive, que a gente tem movimentos para esse ano, aspectos para esse ano, são movimentações financeiras similares ao momento em que a gente teve antigamente com fusões entre bancos. Teve uma fase aí que teve muito isso, fusões entre grandes empresas de poderes econômicos, fusões entre bancos, etc. Então, não que vai acontecer exatamente igual, mas assim, esse momento que a gente vai viver com esses aspectos esse ano, que gerarão movimentações grandes financeiras, é bem similar ao momento que a gente viveu antigamente, na época dessa fusão, de fusões grandes que a gente teve com bancos, tá? As questões de saúde aí, então, afetando a parte econômica, claro, é impossível, né? Isso é uma coisa até óbvia de a gente perceber. Questões de saúde em alta, com as pessoas sentindo
o quanto precisam respeitar mais essa área da vida, as pessoas reconsiderando aspectos alimentares, aspectos de sustentabilidade. Outra coisa que a gente vai ver as pessoas reconsiderando muito, as relações de amizades, dos grupos ao qual você pertence. Isso será questionado fortemente, né? Quais são seus grupos de afinidades? Faz sentido para você ainda ou não? Faz sentido para você pertencer a esses grupos ou não faz mais sentido? Então, quais são os novos grupos que você está vendo mais sentido? A 2020 trouxe à tona muitas coisas, a gente sabe. Então, 2021 vai ficar muito de você passar uma peneira mesmo, né? Outubro de todo ano será um mês um pouco mais tranquilo com relação a aspectos, tá? Fevereiro é o mais, assim, intenso, o primeiro trimestre muito intenso. Outubro vai ser um mês um pouco mais tranquilo, assim, de aspectos. Tem as MEIs, tem as luas novas, etc. Mas mais tranquilo um pouco com relação a aspectos mais tensos, né? No Brasil, a gente vai sentir, durante esse ano, né, muito impulso para a busca de melhorias em diversas áreas, né? Principalmente a busca por essa questão da saúde. A gente vai sentir também a busca por menos preconceito. E isso é uma coisa que a gente vai começar a ver, principalmente com a chegada de pessoas mais comuns aparecendo na política, etc. Aquele questionamento de assim, gente, que sentido tem um país diverso como o nosso, que é o Brasil, ser tão preconceituoso? Isso não faz sentido nenhum. Assim, a gente precisa evoluir muito ainda. Porque isso, infelizmente, é tão forte e isso vai ser bem questionado aqui, né? Esse questionamento do preconceito, né? Com relação à parte econômica, a gente só terá um pouco mais de respiro mesmo entre 2023 e 2025. Mas calma, não quer dizer que a gente vai ficar assim, atolado em problemas econômicos e nossa vida vai virar um horror. Não é isso. Mas assim, sabe, assim, que não vai ficar esse assunto tão forte de crise econômica. Respiro mais mesmo, tipo, por aspectos, mais ali para 2023, 2025. Infelizmente, até lá, a gente ainda vai ter, né, essa retomada da economia. A gente sabe que 1 mês, 2 meses de impacto na economia, isso, nossa, reverbera por muito tempo. E imagina a gente aí com 1 ano, né? Tá indo para 1 ano de pandemia, né? Neste ano a gente vai ver um crescimento acelerado no mercado imobiliário também, né? Principalmente pelas pessoas migrando das grandes capitais, a gente está percebendo isso. Já percebeu isso em 2020, vai ficar agora consolidado mais em 2021, de pessoas que as pessoas, principalmente, que aceitaram mais essa nova realidade e que estão trabalhando mais home office e que perceberam também durante a pandemia que viviam uma vida muito louca e que pode tirar um pé um pouquinho e preservar mais família, qualidade de vida. Então, esse setor da economia, ele vai ficar forte, principalmente, assim, de pessoas fazendo essa migração, entendeu? Saindo das grandes capitais e procurando lugares mais calmos, né? A gente vai ver também um fortíssimo aumento dessa indústria de emprestar, sabe? Tudo que é de emprestar, tudo que tem o conceito do uso e devolvo, em tudo. Por exemplo, tipo Airbnb, locar carro, essas indústrias, assim, né? Porque o Airbnb é isso, né? Você pega ali a casa, paga, usa, devolve. Locação de carro, pega o carro, paga, usa, devolve. Essa indústria vai crescer demais, vai ter um fortíssimo aumento em tudo. A gente vai ver, assim, se você procurar na internet hoje, você acha cada coisa que já cresceu bastante, desde roupa para dia a dia, não roupa para casamento, essas coisas que muitos anos existe, mas coisas simples que você usa em outros países é muito forte. Você às vezes, por exemplo, no Reino Unido eu via muito isso, tinha até uns aplicativos lá não tem, né? Que você, por exemplo, preciso de um aspirador de pó. No aplicativo você vê lá quem são as pessoas que estão perto de você e que te emprestam o aspirador de pó por X e você usa um tempo lá e devolve. Olha, assim,
coisas nesse sentido. Então, isso vai aumentar bastante nesse ano aí, muito ligado também a toda essa discussão de sustentabilidade, né? Então, é bem interessante aí ficar de olho, até porque que a gente pode se aproveitar disso, né? Casando muito com toda essa questão econômica que a gente vai precisar tirar o pé com várias coisas. A gente já tá precisando, né? Vai precisar tirar um pé para aqueles 2 passos para trás que a gente dá para impulso, para poder ir para frente com muita força. Muito cuidado para não acreditar em promessas milagrosas, porque com esse ano do saber, com esse ano das pessoas querendo disseminar conhecimento e etc., cuidado com as promessas milagrosas. Vai aparecer aos montes, tá? Porque as empresas, mais ainda do que hoje, farão de tudo para ter a nossa atenção. Com esse boom de tudo que está acontecendo, elas vão fazer de tudo para ter a nossa atenção. Então, muito cuidado com as promessas feitas, né? É necessário a gente estar, assim, com o nosso senso crítico cada vez, assim, mais apurado. Porque o que vai aparecer de promessa milagrosa, utilizando dessa nossa fragilidade de, às vezes, estar querendo melhorar, sair de certas situações. Muito cuidado, tá? A gente vai sentir muito tempo ainda a influência do eclipse que foi em Gêmeos em 2020, que foi um eclipse bem importante. Então, o cuidado com o que você absorve de informações e cuidado com o que você transmite de informações. Cuidado também para você não ficar desfocado, fazendo 1000 coisas e não concretizar nada, tá? É legal ficar atento com isso. Na parte política, né, aqui no Brasil, continuaremos discussões fortíssimas com relação à reforma da Previdência, questionamentos com relação à nossa legislação, ao uso dos nossos recursos naturais. A gente vai ver isso bem forte, essas discussões ainda em 2021. Veremos também questões aí, questionamentos, né? Com relação às fronteiras sendo colocadas à tona, porque muita coisa já não faz sentido, outras coisas que estão aparecendo não fazem sentido, e isso a gente ainda vai ver muitas essas discussões a nível mundial, tá? Ficando forte, né? Tendo mais evidência. Também a gente vai perceber discussões com relação à volta das viagens, né? Turismo, intercâmbio, etc. Então, assim, fazer planos com relação a isso no primeiro semestre desse ano não tá favorável, tá? Mas, assim, vai ficar forte a discussão com relação aí, porque, assim, lembra que a parte das companhias aéreas, nossa, vão ter muitas reviravoltas. E essa retomada da economia, de como é que faz para retomar a economia, retomar um pouco a vida, mas se cuidar, etc. Porque a gente viu que muitas viagens a gente não pôde fazer, a parte de turismo foi extremamente afetada, vários intercâmbios foram cancelados, e intercâmbio é uma coisa que, assim, não faz sentido uma pessoa ficar fazendo um intercâmbio online. O intuito do intercâmbio é você ter a vivência no país ali, estudar. E as empresas perderam bastante com isso. A gente vai ver a retomada dessas discussões para voltar. Mas no primeiro semestre, se você tiver que fazer algum plano para essas questões, não está favorável, tá? No Brasil, a gente ainda vai ver muitas divergências políticas do Brasil com os outros países. Ainda tem muito pano aí pra manga com relação a isso. Outra coisa que a gente vai ver em nível Brasil e nível mundial é um aumento na busca por empreendedorismo, investimentos financeiros, inclusive estudos sobre isso, né? As pessoas perceberam esse ano o quanto elas precisam se movimentar para não ficar na mão de governos, não ficar na mão assim, de empresas. Então, a gente vai sentir essa busca por mais pessoas empreendendo, busca por pessoas investindo. Então, essa área aí de quem está ensinando e sobre investimentos financeiros vai crescer demais. A gente estudar sobre investimentos financeiros tá um ano ótimo para isso, porque em algum momento a gente precisa dar atenção para isso. Porque 2020 mostrou o quanto que, se a gente não está preparado, o quanto a nossa vida muda, né? As empresas, elas vão precisar acordar para a questão de que a empresa ganha e você fica ali mais ou menos, não dá mais, né? Então, a gente
vai começar a perceber em nível mundial discussões com relação a isso, sabe? As empresas, elas vão precisar acordar que todos precisam ganhar. Muita coisa não vai ser mais tolerada. Essa coisa de coisas obsoletas que a gente, não só de sistemas, de processos, mas do humano, entende? Que a gente vê nas empresas, isso não vai mais ser tolerado em 2021. A gente vai ter discussões acirradíssimas com relação a isso, tá? A gente vê, então, novos modelos de ensino, principalmente, porque o que vai ser a discussão em 2021? Que já veio em 2020 isso, né? Na verdade, vai ficar mais forte agora. O que de fato a gente vem aprendendo? É utilizado mesmo? Né? Será que você está usando Bhaskara? Que vocês aprendeu na escola? Várias coisas, né? A gente... vão aparecer vários novos modelos de ensino. E a gente vai sentir esse questionamento, né? Faz sentido isso que a gente está aprendendo? E isso em todos os âmbitos, tá? Acadêmico, tudo, tá? Então, você vai ficar bem forte também. O destino, né, coletivo acaba se impondo sobre o destino individual. A gente viu isso muito claramente na pandemia e continuaremos a ver, tá? Por conta de questões coletivas, nós somos obrigados, entre aspas, a tomar certas atitudes no individual. Então, essa é uma tônica muito forte de Aquário e em 2021 ainda, que é similar à pandemia, porque a pandemia veio o quê? Veio uma coisa que afetou o coletivo e que te obrigou a tomar atitudes no âmbito individual. E a gente ainda vai ver muito essa questão em 2021 com várias coisas, tá? Então, quanto mais a gente entender como é que a gente pode se aproveitar pra gente não sofrer, melhor, né? Muitas mudanças também, assim, estruturais na nossa vida, novas maneiras de olhar para a realidade, né? Do que a gente está vivendo, do que a gente vive agora, do que a gente está vivendo até hoje, tá? A gente vai sentir essa relação tensa, sabe? Do estrutura ou quebro? O que eu faço, né? Com algumas retrogradações, a gente vai sentir falhas nos sistemas de comunicação, não só dos sistemas em si, mas, assim, falhas na nossa comunicação, o que você fala e tal. Uma coisa que é muito legal, assim, a tecnologia das vacinas terão saltos de desenvolvimento, sabe? Ressaltando essa importância, sabe? Da ciência. A gente tá vendo isso já, tá? Nossa, super. E isso isso é bem legal, gente. Esse ano a gente vai ter muitos saltos de desenvolvimento com relação às vacinas, por conta desses avanços tecnológicos, né? E aí, aqui a gente, né, sempre relembrando, ano do saber, ressaltar, isso ressalta, né, a importância da gente buscar informações sérias sobre os assuntos. Então, a gente vai estudar sobre vacina, vamos estudar fontes sérias. Não vamos estudar lá da Globo, da Record, sei lá o que tem, graças a Deus, tem anos que eu não tenho televisão, eu nem vejo, né? Não é uma crítica a quem vê, né? Óbvio, mas eu falo assim, nossa, foi uma libertação na minha vida não ter televisão em casa, porque, sabe, hoje eu consigo... eu não vejo, simplesmente, eu acho que, tipo, quando eu quero saber as informações, eu vou em fontes que eu sinto que são confiáveis. E eu sentia antes que ficar vendo certas notícias em TV, etc., me dava ansiedade, me dava uma coisa até ruim, assim, de credo. Então, meu Deus, o mundo tá acabando o tempo inteiro. Então, a manipulação, eu sou uma pessoa extremamente questionadora, eu sou chata mesmo, assim, eu questiono tudo, o tempo todo. Então, esses meios de comunicação aí, a gente vai perceber que agora... eles vão começar a ser mais questionados e a gente precisa focar nesse questionamento, gente, assim, não dá mais pra gente ficar engolindo qualquer coisa, sabe? Então, se a gente quer saber das coisas, vamos procurar fontes confiáveis, não vamos deixar a gente ser manipulado desse jeito, né? Já acontece coisa demais e a gente precisa ficar atento, tá bom? Outra coisa, sobre o mundo voltar a ser como era, que eu vejo que ainda tem muita gente falando isso, nunca mais vai voltar a ser como era antes, né? Quando uma coisa muda, ela nunca mais volta a ser como era antes, ela se transforma em outra coisa. E aí, tem similaridades? Tem similaridades, mas
eu ainda vejo muita gente sofrendo, esperando que o mundo volte a ser como era antes. Isso não vai acontecer. Não precisa nem da astrologia, né, pra gente saber disso, mas isso não vai acontecer, né? A gente precisa ter esse entendimento, tá? A gente ainda vai viver 2020 vendo, infelizmente, muitas situações de embates por pessoas que não aceitam a realidade. A gente viu até essa semana aí, da questão lá dos Estados Unidos, que foi muito isso. Gente, mas cadê a democracia? As pessoas não estavam aceitando a realidade. A gente verá ainda muito essas discussões desse tipo aí em 2021. Mas a gente precisa ter o nosso discernimento, né? Bom, a importância também, e aí pra eu finalizar aqui, muito importante a gente ficar atento, gente, ao que está acontecendo no mundo. Por quê? A gente vai passar por um ano aí em que essa questão de estamos todos conectados fica muito forte, sabe? Então, não dá mais pra gente ficar pensando que nós somos, seres separados. Nós não somos seres separados. A gente tá muito conectado. Então, já pegando o gancho dessa questão do se informe sempre de fontes mais confiáveis, por conta até disso, a gente precisa ficar atento a todas as questões aí mundiais, e porque com os avanços tecnológicos, etc., a gente vai ficar cada vez mais assim com essa questão do qual é a fonte séria, como eu posso se beneficiar, como eu posso ser afetado pelo que está acontecendo lá na China, sei lá, como que, assim, só que sem entrar nessa noia, sabe, de nossa, meu Deus, isso acontecendo isso na China, acontecendo, não, mas assim, se informar. Bom, dos aspectos mais fortes, como eu comentei no início, para quem quiser receber os meus áudios ao longo do ano, que aí serão áudios menores, claro, né? Esse áudio aqui ficou muito longo, porque, né? Ainda tentando resumir bastante, porque é um ano, mas falaremos bastante ainda ao longo do ano, todo grande acontecimento aí astrológico e como que isso vai reverberar na nossa vida, no Brasil, no mundo. Eu vou gravar os áudios separados e mandar para quem quiser receber, então assim, eu preciso que vocês sempre me avisem, não quero mais receber, quero continuar recebendo, etc. Então, a gente ainda vai se falar bastante. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me falem. Eu vou gostar muito de a gente conversar. Essa troca é muito rica. Gosto muito de saber o que está acontecendo com vocês e relacionar isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que se a gente ter cada vez mais consciência, a gente consegue enfrentar aí as questões da nossa vida com mais leveza e que a vida vai ficar mais leve mesmo. A gente não precisa dar um peso maior para as coisas do que realmente tem. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito muito no autoconhecimento e nesse autodesenvolvimento para a gente crescer. Então, gratidão por ter me ouvido até aqui e qualquer dúvida, já sabe, é só me procurar. Um beijo!